Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar um pouco sobre reportagem. Vamos ver algumas das suas características, algumas das especificidades que constituem a reportagem enquanto um gênero textual, ok? Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou ministrando aulas do 7º ano de língua portuguesa. Estou aqui com o meu colega fazendo uma docência compartilhada comigo, o Ozion, que está aqui fazendo a transcrição da minha linguagem oral para a linguagem de sinais e contribuindo para o conhecimento dos alunos aí que têm essa necessidade especial, ok? Então, vamos começar aqui comigo, vamos ver quais são os objetivos. Percebam que nós faremos a leitura de manchetes de reportagens, vamos estabelecer relação entre as partes do texto, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o interlocutor do texto e vamos elaborar, organizar e realizar uma apresentação oral, né? Então temos aqui uma possibilidade de fazer o desenvolvimento da linguagem oral, de oportunizar aí que vocês tenham essa oportunidade mesmo de desenvolver a proficiência na língua verbalizada, né? Na fala de vocês, portanto. Então, para início de conversa, nós temos uma imagem aqui que ilustra, né, um porquinho e tá ali o garotinho guardando, né, várias moedas nesse porquinho. O que será que isso representa para a gente, né? Alguém da sua família já conversou com você sobre a importância de não gastar dinheiro por impulso? E aí, o que será que significa gastar dinheiro por impulso? Será que vocês são impulsivos, imediatistas no momento de adquirir determinado produto ou determinado serviço? A gente sabe que cada vez mais os apelos para o consumismo são imensos, são incomensuráveis, né? O tempo todo o consumidor se vê ali sendo, na verdade, persuadido a ter determinado produto que muitas vezes ele nem necessita por meio das redes sociais, por meio dos grupos de WhatsApp, dos compartilhamentos de informações que ocorrem de forma muito instantânea. Então, todos esses aparatos multimediativos aí fazem com que o capitalismo gire e as pessoas muitas vezes tenham essa necessidade de gastar por impulso. Mas será que isso é saudável? Será que existe uma sustentabilidade, um equilíbrio emocional nesse tipo de comportamento do consumidor? Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Então, para começo de conversa, vamos fazer a leitura, né? Nós temos aqui uma reportagem com a seguinte manchete: de cada 10 brasileiros, 6 usaram crédito por impulso para compras, diz pesquisa, 15 de maio de 2018. A maioria dos produtos adquiridos em compras não planejadas foram roupas, calçados e acessórios. 5 vagas São Paulo, né? Então nós temos aqui o site onde foi publicada essa reportagem. Percebam que se nós formos transformar esses dados em números percentuais, nós teríamos aqui a possibilidade de afirmar que 60% dos brasileiros usaram o crédito, né? Ou seja, de cada 10, 6. Se fosse 100, seriam 60, né? Então temos uma média aí de mais da metade, mais de 50% dos brasileiros usando o crédito por impulso, ou seja, em compras que não foram planejadas, né? Será que quando se gasta por impulsividade realmente é necessário? Né? Então fica uma reflexão já nessa manchete aqui, né? Que é o título da nossa reportagem, e as letras, percebam que elas são grafadas em negrito para indicar aqui uma tentativa de atrair o leitor para que ele se interesse pelo todo da reportagem. Então, as palavras selecionadas para compor o título que constitui a nossa manchete, né? Então, o título de uma reportagem nós chamamos de manchete, elas são palavras que produzem um efeito sinestésico aí no leitor para que ele seja persuadido a também ler a reportagem até o final. Então, vamos para a nossa primeira atividade agora, para a gente aquecer. Então, trouxe o fragmento novamente e a pergunta é: qual a função do subtítulo em relação ao título? Então, vocês vão fazer um comparativo, né, do que está sendo dito ali na manchete, né, o título da reportagem, e o que vem logo na sequência no subtítulo, né? Que comparativo é possível nós estabelecermos? Então, vamos treinar aí a proficiência na língua escrita, elaborando 2, 3 frases para dar conta de responder a esse enunciado.
Então vamos verificar aqui, pessoal, uma possibilidade aqui da gente tentar acertar essa questão consiste em afirmar, né, que a função do subtítulo comparativamente em relação ao título consistiria em explicar o título, né? O subtítulo ele traz uma explicação do que seria o título, enfatizando quais os tipos de compras que foram realizadas por impulso, né? Percebam, se nós temos na manchete ali a informação que de cada 10 brasileiros, 6 usaram crédito por impulso para compras, de acordo com a pesquisa, no subtítulo a gente tem uma complementação desse título, dessa manchete, né? Na medida em que se afirma que a maioria dos produtos adquiridos em compras não planejadas foi roupas, calçados e acessórios, né? Então, no subtítulo, o que a gente percebe? Que existe uma informação complementar ao título, produzindo assim um efeito de sentido que tem uma certa coerência interna ali de assunto para que o leitor se sinta motivado a fazer a leitura da reportagem na íntegra. Continuando então, vamos para a segunda leitura. Pesquisa revela que 59% dos brasileiros fizeram compras por impulso em fevereiro. Pesquisa realizada pelo SPC Brasil indicou que oferta de crédito mais fácil fez com que brasileiros voltassem a gastar mais do que podiam. Confira os números, né? Então a gente tem aqui de novo as letras grafadas, né, em negrito, que dá um destaque diferenciado no texto da reportagem, né? Por quê? Porque isso nos indica um título, né? Então aqui a gente tem também uma análise matemática para se fazer com relação aos percentuais, a estatística, né? Então o que a pesquisa revelou? Que de cada 100 brasileiros, 59 fizeram compras por impulso no mês de fevereiro. Ou seja, né, fevereiro é um momento do ano que nós estamos ainda começando o ano. Então, se a pessoa foi lá no mês de fevereiro, fez dívidas parceladas ali no cartão de crédito ou para pagar em boleto bancário, a perder de vista várias parcelas, como que vai ser o ano dessa pessoa? Se o mês de fevereiro é o início do ano, será que ela vai passar com folga, sossegada, financeiramente falando? Ou será que ela vai passar apertada, sufocada, porque já no mês de fevereiro fez um gasto enorme, né, comprando ali por impulsividade, né? Então fica aí uma reflexão já no título dessa reportagem. E vamos para a nossa segunda atividade, né? Então nós temos mais um fragmento selecionado, né? Percebam que também esse fragmento está em negrito, isso tem que ser bem enfatizado, né? E no fragmento diz o seguinte: de cada 10 brasileiros, 6 usaram crédito por impulso para compras, diz pesquisa. Pesquisa revela que 59% dos brasileiros fizeram compras por impulso em fevereiro. Percebam que ambas as frases estão em negrito, estão destacadas, portanto, né, na reportagem. E aí, a nossa questão é, como cada uma das reportagens apresenta os números da pesquisa? Né? De que forma que esses números são apresentados? Como que os dados são apresentados para o leitor? Tá? Então, essa é a questão que se espera que vocês reflitam sobre e consigam dar conta de responder aí nesse momento.
E aí, pessoal, foi possível perceber a diferença de como os dados são apresentados num e no outro título? Que diferença será que é essa, né, de apresentação dos dados ali, dos dados numéricos? Então percebam que na primeira frase, de cada 10 brasileiros, 6 usaram crédito por impulso para compras, diz pesquisa. Então a primeira reportagem apresenta a proporção de 6 para 10 brasileiros que usam crédito por impulso, né? O que chega próximo de 60%. Esses numerais apresentados aqui na primeira reportagem, eles são numerais cardinais, né? Quando se diz de 6 de cada 10, são os numerais cardinais que vocês se lembram que nós temos ali, né, uma classificação para os números, né? Nós podemos ter eles como cardinal, né? Nessa classificação seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 100. Teremos eles também no numerais ordinais, né, uma classificação que daí vem de uma forma diferente dos cardinais, porque daí se apresenta por primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e assim vai até o centésimo, né, e sucessivamente, que são os numerais ordinais. E nós temos também um outro fato curioso aqui na nossa segunda frase que estamos analisando, né, na segunda manchete da segunda reportagem, quando diz assim: pesquisa revela que 59% dos brasileiros fizeram compras por impulso em fevereiro. Né? Então, já para essa segunda reportagem, o dado numérico apresentado, ele é um dado mais preciso e é em termos percentuais, né? Ou seja, 59% de cada 100 brasileiros, 59 fizeram compras por impulso no mês de fevereiro. Né? Então, os dados se apresentam de uma forma diferente. No primeiro momento, em numeral cardinal, a gente não tem um número exato, né? 6 de cada 10, mas no segundo momento a gente tem um número mais preciso, né? Um dado mais concreto, que seria afirmar em termos percentuais ali que de cada 159, ou seja, 59% fizeram compra por impulso no mês de fevereiro, ok? Então fica aí essa reflexão sobre também as possibilidades de lidar com as palavras, de selecionar as palavras, inclusive numericamente falando, no campo da matemática, para compor o nosso enunciado, que sai ali em língua portuguesa, né? E esse enunciado, ele tende a ser assim de uma forma resumida, ele tem que conter ali as principais informações que vão estar depois no corpo do texto que vai constituir a reportagem. Então vamos para a nossa terceira atividade. Observem aqui que eu trouxe novamente, né, as manchetes, e a pergunta é: qual seria o público-alvo de cada uma das reportagens? Um tempinho para vocês pensarem aí e responderem a essa questão.
Retornando então, vamos verificar aqui como que ficou a nossa reflexão a respeito do enunciado dessa questão, pessoal. Então, observem aqui que nós temos que analisar o fragmento, né? São duas manchetes. Na primeira manchete, a gente tem a informação de cada 10 brasileiros, 6 usaram crédito por impulso para compras, diz pesquisa. E na segunda manchete nós temos a afirmação: pesquisa revela que 59% dos brasileiros fizeram compras por impulso em fevereiro. Então, qual que poderia ser o público-alvo de cada uma dessas reportagens? Nós podemos afirmar que a primeira reportagem é voltada especificamente para o consumidor ou para o mercado, para a avaliação do perfil do consumidor. Já a segunda, para o público específico, voltada à discussão de economia, né? Então, a gente tem aqui essas possibilidades de apresentação dos dados, seja por meio de numerais cardinais, seja por meio de numerais percentuais, né? Quando se apresenta ali os percentuais ali, a gente tem um dado mais concreto, né? Um número mais preciso, quando se afirma que 59% dos brasileiros fizeram as compras por impulso em fevereiro. Já na primeira manchete, a gente tem ali uma informação que se apresenta em numeral cardinal, né? Porque ela afirma que de cada 10 brasileiros, 6 usaram o crédito, o que seria o correspondente a aproximadamente 60%. Né? Como não fica nos 60%, na segunda informação a gente tem esse dado mais preciso, porque aí apresenta, né, 59%, ou seja, de cada 100 brasileiros, 59 fizeram as compras por impulso, ok? Então, vamos ler novamente aqui, convido vocês para fazer a leitura comigo, né? Pesquisa revela que 59% dos brasileiros fizeram compras por impulso em fevereiro, essa é a nossa manchete, e no subtítulo nós temos: pesquisa realizada pelo SPC Brasil indicou que oferta de crédito mais fácil fez com que brasileiros voltassem a gastar mais do que podiam, né? Então, só para a gente se lembrar, essa sigla SPC se refere ao Serviço de Proteção ao Crédito, né? Que é um serviço utilizado aí principalmente quando as pessoas não conseguem dar conta de pagar as dívidas, né? Não gastam mais do que ganham e acaba às vezes perdendo o crédito na praça, né? Para usar uma linguagem aí recorrentemente utilizada. A gente tem que o nome da pessoa vai para o SPC, então é comum você ouvir dizer, o nome do fulano foi para o SPC, né? Ou a pessoa às vezes diz, meu nome foi para o SPC, por quê? Porque eu comprei determinado produto ou contratei determinado serviço e eu não dei conta de pagar, né? Acabei gastando mais do que o poder aquisitivo econômico que realmente eu tenho, né? Mais do que eu tenho condições. Isso geralmente gera também um desconforto, né? E muitas vezes a pessoa tem que renegociar a dívida e aí gera juros e tudo mais e acaba gastando e pagando muito mais do que o produto de fato vale. Então, às vezes não vale a pena, tem que pensar bem antes de gastar por impulso, né? Então, vamos aqui agora propor uma atividade mão na massa para vocês, né? Nós temos aqui 3 questões para vocês refletirem, né? A sugestão é que vocês possam discutir de repente com os familiares, né? Se vocês estiverem aí no contexto intrafamiliar ou se estiver em sala de aula, o professor pode propor para vocês discutir com os colegas, né? Quem está fazendo aí o ensino híbrido ou o ensino presencial mesmo. Então, na primeira questão, vocês consideram que fazer compras por impulso é um problema? Explique. Segunda questão, embora isto seja indicado na reportagem, a responsabilidade das compras por impulso entre as pessoas deve ser atribuída ao crédito facilitado? Por quê? E que ações podem ser sugeridas como formas de evitar que os brasileiros continuem gastando dinheiro por impulso? Então, 3 questões aí para vocês refletirem, a gente vai congelar a tela para vocês poderem anotar essas questões e fazer aí o debate sobre elas, né? Então, essa atividade visa a desenvolver uma reflexão sobre o assunto e também desenvolver a proficiência na linguagem oral.
E aí, pessoal, foi possível fazer uma discussão sobre essas questões, né? São questões bem interessantes para a gente pensar aí em construir uma cultura, né, de educação financeira, certo? E fazer com que as pessoas se sensibilizem para o problema que elas podem criar para elas mesmas quando fazem as compras por impulsividade. Então, nesta aula, nós fizemos a leitura de 2 manchetes das reportagens, estabelecemos relação entre as partes do texto, identificamos as marcas linguísticas que evidenciam o interlocutor do texto e realizamos uma apresentação oral, né? Fizemos essa possibilidade aí de desenvolver a oralidade e a fala. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.